O Maranhão é terra de histórias que atravessam séculos, onde passado e presente se entrelaçam de maneira assustadora. Entre praias que engolem vidas, ruínas coloniais que guardam segredos e construções históricas assombradas, existem mistérios que ninguém consegue explicar. 5 lugares onde o sobrenatural parece sussurrar, onde desaparecimentos, aparições e fenômenos estranhos desafiam a lógica e testam a coragem de quem ousa investigar. Então sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. O mistério da Praia do Olho d'Água. De dia, a Praia do Olho d'Água é viva, cheia de crianças correndo, turistas montando guarda-sóis e pescadores arrastando suas redes. Mas os moradores sabem que essa é apenas a face iluminada do lugar. Quando o sol se esconde atrás das nuvens e o vento frio começa a soprar do mar, o cenário muda completamente. O som das ondas ganha um tom mais grave, quase como se escondesse vozes abafadas sob a espuma. É nessa hora que ninguém gosta de ficar sozinho na areia. Há décadas, relatos se acumulam sobre aparições inquietantes. Pescadores experientes, homens que conhecem cada corrente e cada rocha da costa maranhense, juram ter visto pessoas se debatendo no mar, implorando por socorro. Alguns afirmam remar em direção à cena desesperadora, ouvindo gritos de ajuda cada vez mais fortes, até perceberem que não há ninguém ali, só a escuridão e o vazio. Outros dizem que, ao se aproximarem, os braços que pediam socorro simplesmente mergulharam fundo e desapareceram sem deixar rastros. E não são apenas aparições. Os arquivos policiais da cidade guardam registros de desaparecimentos reais. Jovens que foram nadar à noite e nunca mais voltaram. Turistas que ignoraram os avisos dos moradores e entraram no mar após o pôr do sol. Em todos esses casos, o mar devolveu apenas silêncio. Nenhum corpo encontrado, nenhuma pista, nada. Para os oceanógrafos e especialistas, a explicação é simples. Correntes traiçoeiras que arrastam até mesmo os melhores nadadores. Mas os moradores antigos rejeitam essa explicação. Para eles, o mar ali é diferente. Eles acreditam que existe uma força viva nas águas da Praia do Olho d'Água, algo que escolhe suas vítimas e as engole sem jamais devolvê-las. E os relatos ficam ainda mais perturbadores quando falam das vozes. Pessoas que caminham sozinhas à noite garantem ouvir alguém chamando seus nomes vindos do mar. Não gritos de desespero, mas sussurros suaves, quase hipnóticos. Quem ouve descreve uma vontade irresistível de se aproximar da água, como se fosse atraído por algo invisível. Alguns afirmam ter visto conhecidos ou parentes falecidos acenando entre as ondas, mas ao correr em direção à imagem, não encontram nada além da areia molhada e o som pesado das ondas quebrando. O que mais impressiona é a repetição do padrão, sempre o mar chamando. Sempre durante a noite, sempre acompanhado daquela sensação de frio na espinha que faz o corpo tremer sem explicação. Até hoje, a praia é usada normalmente, mas depois do pôr do sol, um silêncio estranho toma conta do lugar. Poucos se arriscam a caminhar sozinhos pela areia, e os que já tiveram a coragem de desafiar o mar contam que o ar parece mais denso, como se houvesse algo observando cada passo. E assim, o mistério do olho d'água permanece. Será apenas o efeito traiçoeiro da maré, ou as águas guardam uma entidade faminta que chama pelo nome daqueles que se aproximam, esperando apenas o momento certo para arrastá-los para o fundo eterno. As procissões fantasmas de Alcântara. A cidade de Alcântara, a poucos quilômetros de São Luís, parece ter parado no tempo. Suas ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas em ruínas criam um cenário que mistura beleza e melancolia. A luz do dia é um ponto turístico fascinante, mas quando a noite cai, Alcântara se transforma em um palco de histórias perturbadoras. Moradores antigos falam de procissões fantasmas que cruzam as ruas desertas durante a madrugada. O relato é quase sempre o mesmo. Um som de cantos religiosos ecoa pela cidade vazia, acompanhado de sinos que tocam sozinhos. Quem ousa olhar pela janela garante ver fileiras de figuras encapuzadas, segurando velas acesas que iluminam seus rostos pálidos e imóveis. Eles caminham em silêncio, sem pisadas, apenas deslizando sobre as pedras da rua. Alguns dizem que esses fantasmas seriam os restos de antigos nobres e padres que morreram em Alcântara durante a decadência da cidade. No auge da colonização, Alcântara era símbolo de riqueza, sustentada pela escravidão.
Mas após a abolição, a cidade entrou em ruína. Os casarões foram abandonados e a população diminuiu drasticamente. Muitos acreditam que aqueles que exploraram e torturaram escravizados estão condenados a vagar pela noite em uma eterna procissão penitente. Um dos relatos mais conhecidos ocorreu na década de 1980, quando um grupo de visitantes, hospedado em uma antiga casa colonial, ouviu claramente cânticos religiosos vindos da rua. Pensando ser uma celebração tardia, foram até a janela e viram a cena. Dezenas de figuras encapuzadas caminhando em direção à igreja em ruínas. Decidiram seguir a procissão, mas ao virar a esquina não havia ninguém. Apenas o vento frio e o som distante do mar batendo contra as pedras. O detalhe mais assustador é que alguns moradores afirmam que quem cruza o caminho da procissão nunca mais é o mesmo. Pessoas teriam ficado doentes logo após o encontro, outras perderam noites de sono, ouvindo os cantos ecoando dentro de suas casas. E há até quem acredite que tocar um desses espectros significa carregar uma maldição, destinada a acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Hoje, Alcântara é um destino turístico que encanta pela sua história e arquitetura. Mas muitos visitantes saem de lá com a estranha sensação de não terem estado completamente sozinhos. Ao anoitecer, quando a neblina cobre as ruas e os sinos parecem tocar sem vento algum, há quem jure que os passos invisíveis voltam a ecoar entre as pedras. E assim permanece o mistério. Seriam apenas lendas criadas pelo imaginário popular, ou sinais de que Alcântara ainda guarda os ecos de um passado que nunca descansou. O enigma da noiva fantasma. No coração histórico de São Luís, a igreja de São Pantaleão ergue-se como testemunha silenciosa do tempo. Suas paredes coloniais carregam séculos de histórias, entre rezas, celebrações e acontecimentos que ninguém ousa contar em voz alta. Durante o dia, turistas caminham pelos bancos de madeira, observam os vitrais coloridos e sentem apenas a tranquilidade de um local sagrado. Mas quando o sol se põe e a cidade silencia, a igreja revela um lado que poucos conseguem suportar: o mistério da noiva fantasma. Moradores antigos afirmam que, durante noites de lua cheia ou em dias de silêncio absoluto, é possível ouvir passos suaves ecoando pelos corredores, acompanhados de farfalhar de véus e sussurros que parecem chamar pelo nome de quem entra. Aqueles que já avistaram a figura descrevem uma jovem de branco, com o véu cobrindo o rosto, que se move com passos leves e quase flutuantes, atravessando o altar ou deslizando pelos corredores sem jamais tocar o chão. Alguns chegam a jurar que os olhos dela brilham por um instante, revelando tristeza, medo e uma saudade inexplicável. A lenda remonta ao início do século XX. Uma jovem, prometida a um casamento arranjado que jamais desejou, teria desaparecido na véspera da cerimônia. Dizem que ela morreu de desgosto ou foi vítima de alguma tragédia ignorada pelos moradores da época. Desde então, sua alma estaria presa à igreja, incapaz de cumprir os votos que nunca realizou. Alguns afirmam que ela não aparece sozinha. Outras figuras sombrias a acompanham. Sombras de noivos, padres e convidados que faleceram há décadas, todos presos em uma procissão fantasma que se repete eternamente. Testemunhas contemporâneas relatam fenômenos ainda mais perturbadores. Visitantes que permanecem até tarde para fotografar ou filmar a igreja afirmam que, ao revisar as imagens, veem a figura da noiva atrás do altar ou pairando sobre os bancos, mesmo quando a igreja estava vazia. Há casos em que câmeras captaram manchas brancas e movimentos fugidios que desaparecem quando alguém se aproxima. Alguns juram ter sentido mãos invisíveis tocando-os, ou uma presença fria e pesada que pressiona o peito e dificulta a respiração. Funcionários da igreja relatam objetos mudando de lugar, velas acendendo e apagando sozinhas, livros caindo das prateleiras e o som de sinos que tocam sem vento ou razão aparente. Moradores antigos acreditam que a noiva é uma advertência. Ela não causa mal intencionalmente, mas protege a igreja e seus segredos, deixando claros sinais de que o passado nunca é esquecido. Alguns curiosos tentaram enfrentar o mistério à noite, entrando sozinhos na igreja. Contam que o ambiente muda, o ar fica pesado, um frio cortante percorre o corpo e os sussurros parecem vir de todos os lados. As sombras dançam nas paredes e o véu branco surge e desaparece, como se testasse a coragem dos vivos. Quem ousa tocar o véu
Sente uma energia estranha percorrer o corpo, uma mistura de medo, tristeza e nostalgia, como se estivesse tocando uma alma que não consegue descansar. Hoje, a igreja de São Pantaleão continua aberta, mas poucos se aventuram nela depois do pôr do sol. Quem conhece a lenda sabe que a noiva observa, espera, e se aproxima apenas de quem ousa desafiar o silêncio do sagrado. A cada noite, seu véu se move, seu passo ecoa e os sussurros se espalham, lembrando que algumas histórias de dor e amor jamais terminam, permanecendo para sempre presas entre as paredes frias de pedra. A Serpente Encantada. Sob a cidade histórica de São Luís, há uma lenda que atravessa gerações e que poucos ousam mencionar em voz alta, a da Serpente Encantada. Diferente de qualquer criatura comum, dizem que ela habita as galerias subterrâneas, rios e canalizações antigas da ilha, movendo-se silenciosa e observando tudo à sua volta. Moradores antigos afirmam que a serpente é gigantesca, tão longa que atravessaria a cidade de ponta a ponta e que seus olhos refletem uma luz que ninguém deveria encarar. O primeiro registro vem de pescadores e trabalhadores do subsolo da cidade, que relataram tremores inexplicáveis, sons de algo deslizando sob a terra e correntes de ar que surgiam do nada em túneis que não tinham saída. Alguns juram ter sentido mãos invisíveis empurrando-os para fora, como se a criatura os repelisse. Há histórias de desaparecimentos misteriosos. Homens que trabalhavam em construções subterrâneas simplesmente sumiam, e as únicas pistas eram marcas de arranhões nas paredes e ondulações estranhas na água das galerias. A serpente não é apenas física. Muitos acreditam que ela possui poderes de manipulação, atraindo pessoas para lugares perigosos ou confundindo seus sentidos. Exploradores urbanos contam que, ao tentar seguir sons ou luzes dentro dos túneis, acabam se perdendo por horas, sentindo a presença de algo que os observa, e, em alguns casos, ouvindo uma voz sussurrante que os chama pelo nome. As tradições locais dizem que a Serpente Encantada é guardião da cidade, protegendo antigos segredos e almas de pessoas que morreram injustamente. Alguns relatos afirmam que ela surge durante noites de tempestade ou quando o vento sopra de maneira incomum, revelando uma silhueta enorme na superfície da água ou nos túneis iluminados por lanternas. Quem ousa encará-la, dizem, sente uma pressão no peito e arrepios que percorrem todo o corpo, como se estivesse diante de algo que desafia a lógica e a própria realidade. Ainda hoje há quem evite caminhar à noite próximo aos antigos canais e subterrâneos de São Luís. Testemunhas afirmam que a serpente se move silenciosa, mas é impossível ignorar sua presença. Pequenas ondulações na água, sombras alongadas e o frio súbito que percorre o corpo denunciam que algo está ali, observando, esperando. Para os mais supersticiosos, a Serpente Encantada é mais que lenda. É uma entidade viva, ligada aos desaparecimentos misteriosos da cidade e aos fenômenos inexplicáveis que desafiam moradores e pesquisadores. Até hoje, ninguém sabe ao certo onde ela começa ou termina, ou quantos tentaram desafiá-la e nunca mais voltaram. O mistério permanece, silencioso e aterrorizante. Sob a ilha de São Luís, entre canais e túneis antigos, algo se move, algo que observa, algo que ninguém deveria despertar. O fantasma do Convento das Mercês. O Convento das Mercês, erguido no século XVII, é uma construção imponente que domina parte do centro histórico de São Luís. Durante o dia, turistas caminham por seus corredores e salões, admirando o barroco das paredes, vitrais coloridos e jardins silenciosos. Mas, à noite, o convento revela um lado profundamente inquietante, que poucos conseguem testemunhar sem estremecer. Moradores antigos afirmam que o local é assombrado por vultos de monges e freiras que aparecem e desaparecem em corredores, celas e capelas abandonadas. Os passos ecoam, mas ninguém está presente. Vozes sussurrantes recitam preces incompletas, e velas acendem e apagam sozinhas, lançando sombras que parecem se mover com vida própria. Alguns juram ter sentido toques leves em seus ombros, apenas para se virarem e não encontrarem ninguém. A história do convento se mistura com fatos reais. Durante o período em que funcionou como prisão, detentos desapareceram sem explicação, deixando apenas rumores de que teriam sido vítimas de torturas ou execuções secretas.
Moradores antigos acreditam que essas mortes alimentaram uma energia sombria, fazendo com que almas perturbadas permanecessem presas dentro das paredes frias do convento. Visitantes noturnos relatam acontecimentos ainda mais perturbadores. Alguns viram figuras de mulheres vestidas de branco deslizando pelos corredores. Outras presenciaram formas sombrias de monges carregando correntes, cruzando celas e escadas. Em certas ocasiões, câmeras de vigilância captaram movimentos e vultos inexplicáveis que não correspondiam a nenhum visitante presente. O convento parece reagir à presença dos vivos. Quem entra sozinho sente um peso intenso no peito, arrepios que percorrem a espinha e uma sensação de ser observado. Passos surgem atrás, mesmo que ninguém esteja ali. Sussurros se tornam mais altos e claros, às vezes citando nomes de visitantes ou contando histórias de pessoas que desapareceram dentro do convento décadas atrás. Há relatos de turistas que ficaram noites dentro do convento apenas para acordar no meio da madrugada, ouvindo portas se abrindo e fechando sozinhas, gritos abafados e passos correndo pelos corredores vazios. Alguns juram ter visto vultos nas janelas olhando para fora, como se estivessem vigiando a cidade. O convento das Mercês mantém até hoje um ar de vigilância sobrenatural. Por mais que seja um ponto turístico e cultural durante o dia, à noite ele se transforma em um lugar de respeito e medo. Moradores afirmam que quem desrespeita o silêncio do convento ou tenta investigar demais, sente a presença de algo que não gosta de ser perturbado, uma força que mistura passado e sobrenatural, condenando os vivos a testemunhar histórias que jamais deveriam ser despertadas. E assim permanece o mistério. O convento é uma porta entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, onde passos ecoam, sombras caminham e vozes sussurram segredos que nunca deveriam ser ouvidos. Para aqueles que ousam se aproximar à noite, há apenas uma certeza: não estão sozinhos e nunca realmente estiveram. 5 mistérios do Maranhão. Lugares onde o passado se recusa a descansar, onde desaparecimentos, aparições e sombras caminham lado a lado com o cotidiano. O que você ouviu hoje são histórias reais e relatos de moradores, fenômenos inexplicáveis e lendas que atravessam gerações, lembrando que nem todos os segredos devem ser desvendados. E você, teria coragem de visitar esses lugares à noite? Ou prefere apenas ouvir suas histórias, mantendo a segurança do lado de fora do desconhecido? O terror urbano não termina aqui. Ele se esconde em cada sombra, em cada sussurro e em cada eco que insiste em ser ouvido. Até a próxima, se tiver coragem de voltar.